Então, bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Então, o satsang de hoje é a continuação, é uma série de, sobre a explicação dos 3 mantras que são entoados antes de iniciar o estudo do Bhagavatam. Hoje é a terceira aula, terceiro live. Então, esses 3 versos, Prabhudevananda, ele começou pelo primeiro, Srivatam, eu vou então entoar ele. O sânscrito, deixa eu fazer aqui um pouquinho maior, e ele vai dar a contextualização. Opa, peraí. Segundo. Tá. Então, eu vou entoar o primeiro, que é o canto 1, capítulo 2, verso 17. Srivatam Svatakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantas Tohya Badrani Vidunoti Surit Satam. Então, o microfone está fechado, Prabhu. Ok? Estamos atentos aqui. Então, muito bem, muito obrigado pela atenção de todos aqui na sala. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bem. Então, nós estamos aí fazendo essa trilogia, né? Que é a explicação dos 3 mantras que sentou antes de iniciar o Srimad Bhagavatam. Devi, você poderia, por favor, entoar? Você entoou o mantra que nós estamos trabalhando nele hoje, né? Você entoou todos os mantras? Não. Poderia, por favor, entoar os 3 na sequência? Sim. Ok. Então, primeiro eu vou... Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srivatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantas Tohya Badrani Vidunoti Surit Satam Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. Muito bem. Nós fizemos, então, a interpretação, né, do primeiro verso. Ok? E hoje nós vamos entrar na interpretação do segundo verso. Tá? Narayana Namaskritya Naram Chaiva Naro Raman Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayan Udirayate. Vamos lá. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, esta escritura sagrada, antes de recitar esses mantras sagrados, o protocolo pede que, né, deve-se oferecer reverências, respeitosas reverências, ou reverentes reverências à personalidade de Deus Narayana. Por quê? Esse Srimad Bhagavatam, ele é o próprio meio de conquista dessa pessoa. O Srimad Bhagavatam, ele é Vamos imaginar que nós somos cozinheiros em um restaurante fino, com um público exigente. E nós precisamos de uma preparação, tem esses programas, né? Chef, né? Masterchef, que as pessoas têm que fazer uma preparação exuberante, espetacular, maravilhosa, num curto período de tempo.
Quanto tempo nós temos? Uma vida humana, 70 anos, máximo. E durante esse período, quanto tempo a gente tem? Pouco tempo, porque nossa vida é dividida em tantas outras funções. Nós temos pouquíssimo tempo para conseguir nos dedicar a uma receita convincente. Não é assim que tem lá no programa do MasterChef? Né? Eu lembro que tinha um quadro no Faustão que chamava-se Se Vira nos 30. Então a pessoa tinha 30 segundos para mostrar alguma coisa que ela soubesse fazer, que fosse exuberante e que fosse convincente. Então ela tinha 30 segundos. O quadro era Se Vira nos 30. Você tem 30 segundos, faz o que você pode e vamos ver se isso é convincente. Se for, você ganha. Se não, abraços e parabéns, já estão garantidos. Mas o prêmio é só para quem é convincente. Ok, então vamos lá. Né? O programa, esse quadro do MasterChef, você tem pouco tempo, você tem os recursos ali à disposição e você tem que fazer alguma coisa convincente. Todas as preparações serão degustadas, mas apenas aquela que for convincente será premiada. Tá tudo bem. Então, nós temos quanto tempo de vida humana? 70, 100 anos. Todas as orações são aceitas pelo Supremo. Mas aquelas que o fascinam, aquelas magias ou poções que o encantam, que o desperta, essas são premiadas. Ah, mas Devananda, a gente precisa então de ter um tempero especial, alguma coisa especial. É verdade, tem toda a razão. Mas então como é que faz, Devananda? Bom, outros que já ganharam o prêmio disseram que se usar esse tempero chamado Srimad Bhagavatam, dá certo. É mesmo, Devananda? Pois é, parece que dá mesmo. Então, fala para nós aí como é que funciona. Muito bem, aqui estou eu falando para vocês. Como é a arte de conquistar o coração da pessoa suprema a ponto de você ser premiada com o amor dessa pessoa. A conquista é a própria pessoa. O Srimad Bhagavatam, ele foi escrito para conquistadores do Supremo. Nós fundamos o nosso grupo. Como chama o nosso grupo? Quem se lembra? Não das professoras. Quem está aqui na sala? Vamos ver quem está aqui na sala. Os buscadores do infinito? Aí a professora já deu a cola. Ei, professorinha benevolente, misericórdia. Eu queria ter uma professora dessa no Enem. A professora do Enem, professora, tá bom, tá perdoada porque você está, né, altruísta, benevolente. Eu ia pegar um dos novinhos aí para ele dizer onde que ele está. Agora ele já sabe, facilitou. Então tenho sempre a Tula-se perto de vocês, viu, pessoal? Que ela vai sempre salvar vocês aí dessas situações. Buscadores do infinito. Poderia ser também conquistadores do Supremo. E eu pensei nessas duas funções. Só que, como conquistadores do Supremo é hermético, esotérico, excêntrico, eu optei por buscadores do infinito, que era mais genérico, mais próximo, um degrauzinho mais perto. Para ser um conquistador do infinito, ou um conquistador do absoluto, é necessário essa porçãozinha mágica aqui, que só vende na nossa loja. Qual loja? Na loja dos Vaishnavas. Eles são os únicos que detêm o monopólio, olha só, desse tempero. Então tem que importar deles. Pode importar, pode roubar, pode pegar emprestado, pode pegar os restinhos que sobrarem no balcão. Vale, mas tem que pegar esses temperos aí. A maneira mais correta é pagar por eles.
você se aproxima, faz o pagamento da China e recebe os temperos. Se você não tiver dinheiro, e se você tiver oportunidade, roube. Depois você paga, porque você vai ganhar, depois você paga, você pede perdão, fala, perdão, eu roubei mesmo, eu não tinha como, mas eu quero, sabe? Vale. Se você não tem coragem de roubar esse tempero, pede emprestado, suplica, mendiga, pega os restos, o que for necessário, mas pegue. Sem ele você não consegue essa magia de ser premiada com a conquista do absoluto. Mas, Devananda, você está fazendo asepsia, você está fazendo você está fazendo separatismo, você está fazendo. Não, 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 não. Eu disse no início assim: todas as religiões, todas as orações produzem uma receitinha. Todas as preparações são experimentadas, são saboreadas. Mas não é que são todos os sabores que enfeitiçam, que encantam, que produz magia. Você, por exemplo, gosta de pizza, não gosta? Normalmente as pessoas gostam. Eu sou uma pessoa normal. Muitas, embora uns me considerem anormal, eu sei que eu sou normal. Eu gosto de pizza, então eu não posso ser anormal. Tenho que ser normal. Se eu for anormal, todo mundo é junto comigo, então eu volto a ser normal. Porque se você é anormal, onde todos são anormais, você é normal. Não tem como eu deixar de ser normal. Eu sou normal. Como que foi que a pizza veio? Você é normal, né? Você olha no espelho, você tem coragem de olhar no espelho e dizer: tá aí um cara normal. Você é uma pessoa normal. Eu confio em você. Eu aposto em você. Eu voto em você. Você é normal. Você consegue fazer isso? Se você conseguir fazer isso, o mundo está seguro. Agora, se você chegar no espelho e pensar assim, tá ruim, tá difícil, aí o mundo pode estar em perigo. Então, você tem que se cuidar para que o mundo não se afete por isso. Você tem que chegar ao ponto de olhar para você no espelho e dizer assim: você é seguro para a humanidade, você é uma coisa boa para o mundo, você é uma pessoa normal. Continue assim, você está de parabéns. Esse cara sou eu. Agora, se você chegar no espelho e fazer assim, fugir e não conseguir conversar com você mesmo, então, ai, 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 ai. Cuidado aí. Cuidado aí. Que pode ser que você esteja diante de uma pessoa não normal. E você vai ter que lidar com ela, não é? Tem um cantor chamado Zé Augusto. E ele canta uma canção que é assim: agora aguenta coração. Você vem. Agora aguenta coração. Você inventou essa paixão. Você apronta, esquece que você sou eu. Né? Então você chega no espelho e fala: cuidado aí com o que você vai aprontar, viu? Não vai esquecer que você sou eu. Depois sou eu que paga a conta. Vai com calma. Tenha calma, criatura. Né? Não tem isso? Você tem que conversar com você mesmo. Porque senão, se aquela pessoa que está no espelho sair por aí aprontando, quem é que paga a conta depois? Você. Então, você tem que dar um jeito de, sabe, se cuidar aí. Então, cuidado aí, tá? Bom, agora, imagina que o seu projeto é conquistar a pessoa suprema. Para ele isso vai ser bom? Temos que pensar nela. Se essa pessoa suprema, se ela for, vamos dizer assim, se ela tiver alguma fragilidade, algum ponto fraco, e se essa pessoa for, digamos, conquistável mesmo, vamos imaginar assim, como possibilidade, não precisa ser real, vamos só pensar. Vamos imaginar, por exemplo, que você, né, é uma garota ou um rapaz, e você se apaixonou, sei lá, por uma princesa ou pelo empresário, do dono da empresa, você se apaixonou. Vamos dizer que existe realmente uma possibilidade de você ganhar o coração daquela pessoa.
vamos supor que você tenha encontrado um jeito e vamos supor que essa pessoa esteja disponível. E você vai conquistar o coração daquela pessoa. É uma pessoa muito importante, tem muita gente dependendo dela. Então, o que você tem que pensar? Que tipo de impacto você vai causar naquela pessoa? Se aquela pessoa se apaixonar por você, quiser ficar com você, qual o efeito que isso vai dar sobre todas as pessoas que dependem dela? E também o efeito que vai dar sobre aquela pessoa. É bom que aquela pessoa se apaixone por você? É bom para ela? O que vai acontecer com a vida dela? Vai melhorar ou vai piorar? Vai melhorar a cabeça dela ou vai desorganizar a cabeça dela? Que efeito que você vai produzir sobre ela? Você vai transformar, você vai fazer ela ficar mais feliz ou você vai jogar um peso sobre ela? Agora imagina que essa pessoa é Deus. Vamos supor. Vamos supor que haja Deus, está tudo certo, ficou tudo resolvido. E vamos supor que essa pessoa seja conquistável. A gente descobriu o ponto fraco dela. É a pessoa Deus, tanto faz. É uma pessoa. E nós descobrimos o ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco. Então, se todo mundo tem um ponto fraco, e Deus é uma pessoa e faz parte do grupo que é o todo mundo, então ele também talvez tenha o ponto fraco dele. E se nós descobrirmos o ponto fraco dessa pessoa? E através dessa descoberta do ponto fraco dessa pessoa, nós conseguimos nos tornar imprescindíveis para que esse ponto fraco seja protegido a ponto de que isso seja algo que afete essa pessoa, Deus, com gratidão por nós, por cuidarmos e protegermos ele no ponto fraco dele. E ele sentir gratidão e amor por nós. Vamos imaginar que a gente tenha descoberto isso. Alguém pode dizer, mas Devananda, Deus não tem ponto fraco. Então, ele não é uma pessoa. Toda pessoa tem ponto fraco. Ele não tem sentimento, ele é uma máquina, ele é um motor, uma pedra. Pedra não é gente ainda. Se ele tem sensibilidade, se ele for sensível, acabou, já está resolvido. Ele tem ponto fraco. Quem que não tem ponto fraco? Robôs, máquinas, né? Se você chegar, por exemplo, no caixa eletrônico, você precisa de 100 mil reais para comprar um remédio. Se você não comprar esse remédio, você vai morrer ali na frente, vai cair duro ali. Você coloca os seus dígitos na caixa eletrônica. Se não tiver dinheiro lá dentro da máquina, se não tiver crédito na conta, a máquina não te dá o dinheiro. Você tenta, ela não está nem aí para você. Você morre na frente da máquina. Para ela, tanto faz, você morrer ou não. Isso é não ter ponto fraco. Então, se você disser que Deus não tem ponto fraco, ou você está certo ou você está errada. Se você estiver certa e Deus não tiver nenhum ponto fraco, então possivelmente nós estamos diante de uma máquina eletrônica ou do nada. Aí, nesse caso, os ateus têm razão. Não tem nada. Não tem Deus, não tem, só tem uma, sei lá, qualquer uma ameba lá, flutuante, luminosa, alguma coisa assim, que não tem sentimento. Uma gelatina, um silicone gigantesco, uma coisa, sei lá o quê. Uma montanha. Né? Insensível. Que não sente nada. Aí tudo bem. Não tem ponto fraco. Não é assim? Ou estou errado? De repente estou errado também. Você pode falar. Agora, se você estiver certa, quando você diz que Deus não tem ponto fraco, então você também está certa se disser que Deus ou não existe ou que ele é uma pedra. Então, ao dizer que Deus não tem ponto fraco, você está desenvolvendo ou expressando uma teoria ateísta, mesmo sem saber. Aparentemente, você está querendo fortalecer Deus, mas você está puxando o tapete dele. Você está, entendeu? Você está querendo fazer uma coisa boa e colocando ele em maus lençóis, ou seja, você está tirando a existência dele. Está eliminando Deus. Você está matando Deus. Ou seja, ao dizer que Deus não tem ponto fraco, você o está simplesmente aniquilando, matando ele.
Mas aí Deus poderia ser matado também. E aí você seria um ser superior a Deus a ponto de poder matá-lo. Então você seria Deus e você é uma pessoa. Então Deus tem ponto fraco, porque você, como pessoa, tem ponto fraco. Voltamos ao mesmo ponto. É um ciclo. Entendeu? Então, agora, vamos supor que você esteja errada. Que Deus exista, de fato, e tenha sensibilidade. Se ele tem sensibilidade, então ele tem um ponto fraco. Tudo o que nós precisamos fazer enquanto conquistadores do Supremo é identificar qual seria esse ponto fraco e elaborar um projeto, um plano, alguma coisa assim, para nós nos apropriarmos dessa fraqueza de Deus para seduzi-lo ou para conquistá-lo. Ah, mas Devananda, você está fazendo uma coisa muito errada. Você está pensando em dar um truque. Você está pensando em fazer um golpe, fazer uma conquista. Não pode. Você tem que ter sinceridade com Deus. Você não pode fazer nada disso. Olha, você já se apaixonou por alguém? Você já amou alguém? Você tem experiência do que é amar? Você sabe o que é amar uma pessoa? Se você sabe o que é amar, se você já amou alguém, se você já teve essa experiência de amar sinceramente alguém em algum momento da sua vida, você sabe que amor basicamente constitui em como subornar a outra pessoa para que ela dance uma música com você. Fascinar a outra pessoa para que ela se sente com você, para que ela passeie com você, para que ela queira estar com você. É uma arte de seduzir, de conquistar, de convencer, de subornar. E aquela pessoa que é alvo do amor, quando ela é conquistada, ela se torna facilmente subornável. O preço do suborno é a moeda do amor. E como o amor ele tem um valor inestimável, compra com facilidade os objetos que são o alvo da conquista. Então, a pessoa sensível é uma pessoa frágil. Toda pessoa sensível é frágil. A gente sabe disso. E nós utilizamos essa fragilidade da pessoa para conquistá-la ou para mantê-la presa dentro do nosso campo afetivo, porque o nosso amor é bom para ela. Se o nosso amor é ruim, isso chama-se narcisismo. É ruim para a pessoa. Nós nos tornamos psicopatas, prejudiciais, doentes, matando outra pessoa, supostamente por amor. É egocentrismo, chama-se narcisismo. Agora, se o nosso amor for bom, for satisfatório, for próspero, for expansivo, for gostoso, é bom para outra pessoa ficar presa no nosso amor. Não é bom para o filhinho ficar preso no amor da mamãe amorosa? Se essa mamãe amorosa, gentil, altruísta, expandir o amor dela a ponto de que o filhinho dela jamais consiga escapar dessa gravidade, não é bom para o filhinho? É assim ou não é? Quem é mamãe, quem já teve a experiência de ser mãe, quem ama seus filhinhos e são pessoas boas para eles, sabem que para os filhinhos é muito bom que eles amem a mamãe, porque a mamãe tem tudo o que eles precisam. E ela é segura, ela não faz mal para eles. Então, para a mamãe, é perfeito que o filhinho, para onde quer que ele vá, esteja sempre dentro do coração dela. Por isso que as mamães têm a fantasia de que os filhos não cresçam mais que 10 anos de idade. E todas as vezes que uma mãe se encontra com um filho, ela o vê com 10 anos de idade. É assim ou não é? Quem é mãe sabe disso. É por que elas fazem isso? Porque elas têm a garantia de que se eles não crescerem mais que 10 anos, eles nunca sairão do portão para a rua. Eles sempre ficarão dentro de casa. Então, no psicológico de uma mãe amorosa, os filhos não crescem para além de 7 ou 10 anos de idade, porque eles estão sempre
dentro do coração da mamãe. E isso é bom para eles. É assim ou não é? Então, a pessoa que tem amor puro, benéfico, pode prender Deus dentro dele. E ele se tornará prisioneiro disso. Por quê? Porque é bom para ele. É bom para que ele esteja preso no meu coração, porque ele vai ser mais feliz, ele vai ser mais alegre, ele vai ter mais satisfação. E eu posso protegê-lo da fragilidade dele. Então, tudo o que nós precisamos agora é descobrir se ele é uma pessoa, se ele é sensível. A sequência é só identificar qual é o ponto fraco e depois acolhê-lo e mantê-lo prisioneiro. Mas ele é o absoluto, Devananda, é o infinito. Qual é o problema? Nós só precisamos nos tornar infinitas. Só que nós temos que nos tornar infinitas um pouquinho mais, porque para colocar o infinito dentro de nós temos que ser um pouquinho maior, mais expansiva que o infinito. Devananda, esse assunto está ficando complicado. Você está se perdendo em algum lugar. Não estou. Eu não estou. O amor é mais que infinito. O amor é infinitamente mais que o infinito. Até Deus fica prisioneiro do amor. O filhinho que tem 60 anos de idade, quando chega em casa, a mamãe diz: senta que a mamãe fez o almoço e fez aquele pudim que você gosta. Esse filhinho, 60 anos, vai sentar e vai viver a fantasia de que é uma criancinha de 7 anos de idade. E vai amar a comidinha da mamãe. Quando ele sair da casa da mamãe, ele tem uma empresa com 10 mil funcionários para dirigir. Mas na casa da mamãe, ele tem só 7 aninhos e precisa muito comer da comidinha da mamãe. Quem é que não sente saudades da comidinha da mamãe? Quem é que quando chega numa casa ou em algum passe perto de um restaurante, ai, que cheirinho da comidinha da minha mamãe. A pessoa pode ter 30, 50, 70 anos de idade. Certas coisas que lembram a mamãe faz com que ela volte no tempo e queira ser de volta o queridinho, a queridinha da mamãe. Quem teve uma mamãe amorosa, presente, carinhosa, sabe do que eu estou falando. Quem não teve essa experiência, pode imaginar, porque já teve essa experiência com outras pessoas, ou já viu essa experiência em outras pessoas. Dá, sim, por pareamento, entender. Isso prova, demonstra que o amor é maior do que a pessoa, por maior que a pessoa seja. Então, se Deus for uma pessoa, e por mais que ele seja uma pessoa infinita, ou a pessoa grandiosa, ou a máxima pessoa, o amor certamente é um pouquinho maior que ela. Logo, é possível se tornar maior que o maior, maior que o infinito, se nós nos linkarmos, ou se nós nos fundirmos, ou se nós fizermos simbiose com o amor. Porque como o amor é maior que tudo, ao nos tornarmos amor, nós ficamos como? Maior que o maior, maior que tudo. E aí, Deus cabe dentro dele. Porque o amor é maior do que Deus. O amor conquista Deus. O amor convence Deus, seduz Deus, faz ele voltar a ser uma criancinha, faz ele querer ser cuidado, querer ser acolhido, querer ser amado. O amor tira todas as funções grandiosas e torna a pessoa susceptível a carinhos. Bhakti é uma ciência que se aprende ensinando. Para conseguir, agora, claro, né, nós estamos pensando aqui também, tá? Então, o que acontece?
É um projeto relativamente audacioso e requer uma certa logística para justificar essa audácia, porque senão ela fica só na. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Agora, se for só uma ideia que existe na cabeça e não tem pretensão de acontecer, tá bom, tudo bem, isso é um poema, é gostoso ouvir, é divertido brincar, tá tudo certo, a vida segue. Mas se o proponente ou a pessoa pensar, mas espera, eu sou alma e eu preciso me definir na existência. Alguma coisa eu vou fazer em algum momento, eu estou sempre fazendo alguma coisa, e a minha existência depende de como eu sou. Então, se eu imaginar que, no meu caso, eu quisesse ter essa experiência, não que necessariamente eu vá mantê-lo prisioneiro eternamente no meu coração por causa da imensidão do meu amor por ele. Mas se eu quisesse só fazer uma experiência, uma degustação, só para saber como é que funciona. Não que eu vá querer isso para mim para sempre, porque pode ser que não seja assim. Pode ser que não seja. Mas se eu quisesse fazer uma experiência para saber o sabor disso, para saber a experiência disso, para saber se isso funcionaria, no meu caso, como seria? Como degustação. Porque, assim, se alguém está oferecendo um produto caro e eu me interessei, fiquei, assim, um pouquinho curioso sobre o produto, será que eu poderia experimentar o produto antes de comprar? Normalmente as empresas permitem isso, né? Até numa loja de móveis, se você quiser se sentar na cama para experimentar, eles deixam. Você não paga nada. Não é assim? Então, seria possível que tivesse alguma forma de eu experimentar essa dimensão infinita de amor só para sentir essa conquista do Supremo dentro de mim, para saber como é que seria ser fecundada de amor no meu coração ao infinito e como é que eu ficaria como consequência disso. Então, é uma aventura. É uma aventura. Mas eu sou obrigada, se eu não amar Deus infinitamente, eu serei castigada e serei lançada para o inferno? Absolutamente não. De forma alguma. De jeito nenhum. Isso é irracional pensar dessa forma. Por exemplo, se você vai a uma concessionária e você experimenta um carro que você não pode pagar, o dono da empresa chama a polícia para você, por acaso? Você apenas experimentou o carro. Ou se você entrar numa concessionária e você vê os carros, ou se você entra numa loja e vê as roupas e você não compra, o dono da loja, por acaso, faz uma queixa de você no shopping para que você não entre mais? Então, se for pensar que você, se você não experimentar, se você não quiser ter a experiência de amor a Deus, isso vai te levar para o inferno, isso é um absurdo. Não existe essa possibilidade. Você não precisa ir para o inferno só porque você não experimentou amor infinito a Deus. Se você for uma pessoa gentil, amorosa, sabe, ter empatia com a humanidade, com as pessoas ao redor, isso já garante que você é uma pessoa livre, que você não vai para a prisão, que você não vai ser, sabe, levado a um campo de concentração para carregar pedras. Você não é uma pessoa infratora. Você não é um criminoso. Por que você deveria, então, cumprir pena como criminoso se você não é um criminoso, uma criminosa? Não faz sentido. É irracional pensar assim. Então, toda pessoa gentil, toda pessoa compassiva, toda pessoa altruísta, benéfica e toda pessoa bondosa, principalmente com as crianças, são pessoas divinas, pessoas sagradas. Essas pessoas não vão para inferno, para lugar nenhum assim, pelo amor de Deus. Para de pensar essa doideira. É como descascar um amendoim usando uma marreta. Pensar que uma pessoa vai para o inferno só porque ela não vai para a igreja, não reza, isso é um absurdo. Não existe isso.
O que se espera é que somente que as pessoas sejam gentis, honestas, benéficas, bondosas umas com as outras, e a prioridade são as crianças. Só isso. O que o governo espera dos cidadãos? Que ele pague os impostos, que ele não suje a rua, se ele jogar lixo, recolha no próprio lixo, não roube a eletricidade do vizinho, normal, seja uma pessoa honesta e pague os impostos, e ela será livre e poderá ir para onde ela quiser, e ela não irá para a prisão. Agora, se um dos cidadãos quer ser militante no partido, quer dar doação para o partido, quer fazer parte do partido do governo, naturalmente essa pessoa tem mais benefícios com o governo, tem mais amizades, mais facilidades. Muitas pessoas que entram para a política para ter facilidades com o governo. É normal. Então, se uma pessoa quer ter mais intimidade com Deus, mais proximidade, mais carinho, mais alma, mais alegria, então essa pessoa, o que ela faz? Ela se aproxima mais da pessoa Deus, para conquistá-lo, para ter mais ternura, mais amor, mais alegria. Mas ela não precisa fazer isso para não ser considerada uma criminosa, para não ir para o inferno. Bastando ser uma pessoa honesta, gentil, altruísta, já é o suficiente. Talvez não seja o suficiente para ela sair do ciclo de renascimentos. Mas, se de repente ela quer sair do ciclo de renascimentos e ter um tipo de padrão de vida melhor, ter mais intimidade com a pessoa suprema, aí necessariamente ela vai precisar de uma terapia de grupo que permita com que ela tenha esse acesso, ou filiação a um partido político, coisa assim, para ter mais acesso ao governo, enfim. Essa é a metáfora. Então, esse amor infinito ao Senhor Supremo, ele é possível, mas não é obrigatório. É só para quem deseja essa experiência. Agora, vamos supor que você seja uma dessas pessoas. Né? Então, você poderia perguntar, então, Devananda, tem uma poção mágica, uma fórmula, um atalho, alguma coisa que permitisse, ou que me permita começar? Acho que caiu a tela. Teve. Põe ela de volta, por favor. Que permitisse ela começar? Então, aí está. O nome dessa poção, desse tempero mágico que nos permite fazer esse movimento, chama-se Srimad Bhagavatam. É o temperinho que a gente precisa. É a porção mágica que nós estamos procurando. Esse temperinho faz a nossa receita ficar esplendorosa. Sem ele, a nossa receita fica gostosa. Mas tem muitas receitas gostosas. A nossa é só mais uma. O que nós precisamos é de uma receita esplendorosa. Imagina uma menina bonita, linda. Quantos elogios ela recebe? Ah, você é linda. Ok, conta outra. Ah, você é maravilhosa. Vai lá, tenta de novo. Essa menina, ela vai precisar de um tipo de flerte diferenciado. Porque dizer que ela é bonita é redundância. Dizer que ela é linda é redundância. Né? Então, aí os rapazes inventam vários tipos de conquista, né? De, assim, que fazem as meninas ficarem, nossa, por essa eu não esperava. E aí o cara ganha o coração. Mas, né? Quando a menina, quanto mais bonita é a menina, mais trabalho dá para o menino conquistar a menina, porque ele vai precisar de muito investimento. Ok, faz parte do jogo. Agora, dizer que Deus é bom, que Ele é grande, que Ele é poderoso, será que alguém já não disse isso antes? Está muito parecido com um discurso repetitivo, você não acha? Então, se a gente quiser causar uma boa impressão, ou, sei lá, dar uma motivação, nós precisaremos de um tipo de conquista esplendorosa.
Não tem esse pessoal que é especialista em ensinar você a como conquistar pessoas, a falar frases de efeitos e tal. Não é assim, não, você faz assim, faz assado. Quando ela for que você fala isso daqui. Eu assisti um filme que o cara era especialista em neurolinguística, então ele sabia, ele ensinava a pessoa a falar coisas antecipadas para impressionar a mente da menina. E ele conseguia muito, então ele ganhava muito dinheiro com isso. Só ensinando as pessoas a como conquistar os seus amores. E aí eu me lembrei do seu Jorge, nosso aqui do Brasil. O seu Jorge. Né? É isso aí. Um vendedor de flores a ensinar seus filhos a encontrar seus amores. Nós somos vendedores de flores e ensinamos os consumidores a como conquistar seus amores. Essa pessoa suprema vale a pena? Se ela valer a pena, vai precisar de uma conquista equivalente. E se você for uma dessas pessoas que está interessada nesse assunto, então você vai precisar das nossas flores. Porque nós conhecemos algumas das fraquezas dessa pessoa e nós sabemos de quais tipos de flores essa pessoa gosta. E, por acaso, na nossa loja, nós temos essa flor. Srimad Bhagavatam. Ela solta um perfume que torna a sua conquista esplendorosa. Um pouquinho acima da média. Ah, mas Devananda, quanta pretensão, hein? Quanta audácia sua falar isso. Bom, você vai ter que testar. Você não pode falar isso sem testar. Sinto muito, não tem autoridade a sua fala, a não ser que você teste. Srimad Bhagavatam, Narayana Namaskritya, Naram Chaiva Naro Tamam, Devin Sarasvati, Vyasam, Tato Jayam Odirayate. Antes de recitar este tempero fascinante, antes de experimentar ou usar esse tempero, aí tem a bulazinha de como usar a poção, que é o tempero. Olha, antes de usar esse tempero, precaução. Antes de usar essa poção, precaução. Por quê? Porque essa receita tem o poder, ok, de conquistar a pessoa suprema, que é antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista. Conquista de quê? O Alexandre Grande conquistou. O dono da Casa Bahia conquistou. O Lula está na presidência. O Trump também. E que conquista é essa? O Srimad Bhagavatam é destinado para aquelas almas que planejam conquistar o coração da pessoa suprema. É uma conquista. Ok? Faz sentido? Você está entendendo? Está acompanhando? Se eu estiver errado, me avisa, porque se eu estiver errado, e se você estiver vendo que eu estou errado, eu vou cair no buraco, você tem que me alertar. Porque eu estou focado dirigindo. Você tem a visão de vários ângulos. Você é o copiloto. Se está errado o caminho, Deva. Aí eu paro, peraí, vamos alterar a rota então, porque eu não quero cair no buraco. Ok? Posso seguir então? Olha só. Deve-se oferecer, antes, a precaução deve-se oferecer reverências à personalidade de Deus, Narayan. Então, aqui está sendo dito que deve-se oferecer reverências à personalidade de Deus na forma de Narayana.
Nós podemos reverenciar Deus, mas Devananda, você não está no meu coração. Eu reverencio Deus. Tá bom, eu acredito. Tá tudo certo. Deus é um princípio genérico. Todo mundo tem Deus, mesmo que ele não esteja presente. Uma pessoa gentil está demonstrando Deus. Ele não precisa acreditar em Deus e nem professar Deus. Basta ser gentil, já é Deus. Ah, mas eu tenho a minha devoção particular. Um fragmento de Deus. Ele é absoluto. Fragmentos conectam com o absoluto. Por exemplo, você tem um contrato com uma empresa da internet. Beleza. Eu tenho outra empresa. Tá bom? Ambos nós nos conectamos com a rede. Ótimo. Agora, dependendo da sua empresa, como ela oferece, o quanto ela oferece, você tem uma internet de boa qualidade ou não. Não é assim? Mas todas as empresas oferecem algum contato com a internet. É ou não é? Você contrata e você tem acesso. Ah, você pode ter um excelente acesso, um bom, um ruim acesso, tanto faz. Mas aí vai depender da empresa que você está conectada. O que nós estamos vendo aqui é que a proposta é uma conexão de nível de excelência. Tudo bem que você já tem o seu contrato com a sua empresa, que você já tem acesso à internet. Ah, Devananda, mas o meu acesso é excelente. Ótimo, então você não é a pessoa que precisa ouvir isso. Você já está bem, você está feliz. Possivelmente você não tem ansiedade, não tem medo. Possivelmente você é uma pessoa que, na verdade, você deveria estar ensinando essa característica que você tem para o mundo, porque pessoas que têm uma conexão excelente conseguem contato com o mundo inteiro. Né? Então você está ótima. Nós somos parceiros, inclusive. Nós somos colegas de trabalho. Nós não estamos competindo mais. Nós já somos colegas de trabalho. Então, essa fala não é para você. É para aquela pessoa que sente que precisa mais compreensão de Deus, mais entendimento, mais racionalização, mais percepção dessa pessoa. Então, para essa pessoa, é indicado que ela faça uma reverência inicial à personalidade de Deus na sua forma Narayana. Sim, a gente sabe que existem muitas formas de chamar Deus. A gente sabe disso. Mas essa forma específica faz parte da receita. Aí você tem que usar essa forma. Você não é obrigada e nem presa. Você não vai ficar aprisionada a essa fórmula. Mas se você quiser usar a nossa fórmula, você deve colocar esse ingrediente. Senão a receita não funciona. É simples assim. É uma questão técnica. Você não precisa usar eternamente essa receita. Mas se você quiser fazer uma experiência objetiva com a receita, esse item tem que constar na receita. Senão, a receita sai alterada, adulterada, diferente. Aí nós não nos comprometemos com a qualidade. Por que a Coca-Cola mantém a receita em segredo e as empresas têm que pegar o xarope diretamente da produtora? Que é um segredo segredo industrial. Porque se cada empresa alterar a fórmula, a fórmula original se perde, então ela tem que ser preservada. Então tem que ser. Você quer representar a Coca-Cola? Beleza, você tem que usar o xarope, esse xarope aqui, que é o que vai dar o sabor da Coca-Cola original, tal, aquela coisa toda. É assim? Então, se você quer ter uma experiência de conquista do infinito, então é necessário usar a receita apropriada de acordo com o protocolo de como ela foi originalmente formulada. Então, a reverência deve ser feita à personalidade de Deus. Ele tem muitas personalidades, mas qual específica? Narayana. Narayana. Ah, mas eu tenho que renunciar ao meu Deus? Tu dizes. Você está dizendo isso. O amor é inclusivista.
ele não é separatista. Se o seu Deus é um Deus de amor, ele vai entender que você está querendo uma experiência de amor. Qual é o problema dele? Se você tem medo que o seu Deus sinta ciúmes porque você está buscando uma experiência mais completa ou uma experiência alternativa, uma variação de experiência de amor a Deus, então possivelmente ele deve ser ou narcisista ou você é narcisista. Uma das pessoas é narcisista. Que precisa controlar e dominar a outra por medo. Não faz sentido. Possivelmente você deve estar fazendo alguma coisa errada, ou te ensinaram alguma coisa errada, ou tem alguma coisa errada acontecendo aí que eu não sei exatamente o que que é, porque não é problema meu, é problema seu. Eu só cuido, né, como fala, mãe cuida dos filhos. Se precisar ver que um vizinho, um filho de um vizinho, não caia na escada, a mamãe até vai lá, ó, a vizinha, e fala, mas ela não vai poder ficar sendo babá da criança. Quem tem que cuidar é a própria mãe. De vez em quando pode dar uma ajuda, se for necessário, mas não ser babá, adotar. Se for para adotar, então tem que vir morar na casa da própria pessoa, porque aí ela pode cuidar integralmente. Não vai ficar cuidando da pessoa com ela na casa, não faz sentido. Dá muito trabalho isso. E é muita responsabilidade também. Não é assim? Então eu não sei exatamente o que você está fazendo, com quem você está andando, o que que você está ouvindo. Isso não é problema meu. Mas se você quer a experiência da receita, aí passa a ser um problema meu também. E não é pedido que você renuncie ao seu Deus ou à sua, né, seu idealismo religioso, nada disso. O amor é inclusivista. Ele não é separatista. Amores separatistas são narcisistas. Uma pessoa narcisista vai separar a pessoa da família, dos amigos, para poder dominar e devorá-la. Um amor autêntico, verdadeiro, vai incluir a família toda. Ele vai se incluir na família. Aí você tem que ver o que você está fazendo, com quem você está andando, o que você está ouvindo, quem você está amando, quem está amando você. Porque dependendo de quem está amando você, pode ser perigoso para você. Ou dependendo de como você ama, pode ser perigoso para a pessoa que está sendo amada por você. Tem que ver. E isso não é uma avaliação que eu tenho que fazer, isso é sua responsabilidade. A nossa é ensinar a como ser capaz de enxergar e a libertar-se da avareza e do narcisismo. Isso os conhecimentos fazem. Aplicar os conhecimentos é com você. Ok? Narayan. A Narayana Rishi. Narayana Rishi são os sábios, são aqueles que ensinam o amor a Deus. Então deve-se prestar reverência a Narayana e deve-se também prestar reverências àqueles que ensinam sobre o amor a Narayana, a pessoa suprema. Narayana significa a pessoa suprema. Ayana é o caminho, Nara, supremo. Narayana é o caminho que leva a pessoa à pessoa suprema. Narayana é um dos nomes de Deus, a pessoa suprema, na sua forma específica, como Vishnu. Tá? A Narayana Rishis. Rishis são os sábios. Narayana é uma forma de Vishnu como um sábio para ensinar como nós devemos reverenciar e sermos gratos com aqueles que nos ensinam sobre a como amar a Deus, a arte do amor a Deus. Deve-se prestar reverências a essas pessoas. Deve-se ter gratidão, ternura, reverência, respeito a essas pessoas. Ok? Deve-se oferecer reverências à Mãe Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, a deusa da sabedoria, ao conhecimento, à sabedoria. Deve-se oferecer reverências à sabedoria, ao conhecimento. Deve-se enaltecer a sabedoria, enaltecer o conhecimento. Deve-se digerir, desfrutar, degustar, se nutrir do conhecimento, respeitá-lo, tratá-lo com dignidade.
É assim que tem que ser. Sarasvati, a deusa do aprendizado. E deve-se oferecer respeitosas reverências a Vyasadeva, o editor do Srimad Bhagavatam, porque se ele não tivesse editado, como é que a gente teria acesso a esse compêndio de conhecimento? Então é gratidão, 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 gratidão. A fórmula de se obter conquista do Supremo, inicialmente, é gratidão, gratidão, gratidão prática, não é gratidão do blá, 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 não. É gratidão livre da avareza, livre da preguiça, livre do mau humor, da rangigice, da rabugice, da adultice que leva a pessoa à velhice. Gratidão prática. Aquele que tem gratidão prática, gratidão viva, quer fazer alguma coisa para beneficiar, para contribuir, para oferecer de volta aquilo que está recebendo. Os avaros pegam e pensam, haha, que bom que eu sou esperta, peguei tudo, não preciso fazer nada. Vai dar em que isso daí? Fala sério. Vai dar ruim. Em algum momento vai ficar claro que não vai dar certo. Enquanto ela acha que é um espertinho, uma espertinha, ela se acha no mundo de ganhos. Mas quando ela precisar realmente de apoio, de acolhimento, ela vai se ver sozinha, com a própria avareza. E aí? Como é que vai ser? O Judas achava que estava esperto, não achava? Pegou as moedas dele, o sacolinha dele lá de dinheiro lá e tal, fez um planejamento, pô, agora sim, hein? Vou adiantar meu lado. Pegou as moedas, pô, agora eu me dei bem, sou esperto. Mas aí veio a depressão, veio a angústia, a crise existencial. O que ele fez? Se enforcou. Deu certo? A esperteza, a avareza, a trapaça? Não dá. Não dá certo. E olha que o Judas estava próximo de Jesus, era íntimo, quer dizer, acompanhava, estava ali, rezava junto, estava. Então, estar colado com Deus e manter a avareza e a esperteza no coração pode te levar ao desespero no final da vida. Então, estar dentro da igreja, dentro da religião, rezando, fazendo tudo, e ao mesmo tempo mantendo a esperteza da avareza no coração, pode te levar ao desespero na hora que você mais precisar, que é o momento final, que é quando você estará completamente vulnerável, sozinha, desamparada. É perigoso isso. Não tem a história dos 3 porquinhos? Todo mundo conhece. É perigoso não gastar tempo com segurança. O próprio Jesus não explicou isso? Não falou para nós? Aquele que constrói a sua casa na areia, vem o vento e derruba. Construiu a casa num local estável, vem o vento e derruba. Com aquele que conquista a casa sobre a rocha, vem o vento e não derruba. Aquele que guarda os seus tesouros nos bancos, nas pirâmides, vem os ladrões e a traça e roubam. As pessoas guardam os seus ricos patrimônios no banco com a esperança de que vão ter aquilo para sempre, e quando elas falecem, o governo vem e pega metade, vai tudo para os políticos viajarem para Bahamas e patrocinarem seus filhinhos playboys para curtirem a vida. E você é patrocinador. Você nem sabe disso, né? Uma das maiores fontes de ganhos do governo são heranças deixadas para o governo, por questões legais. Tem um rapaz que eu conheci, ele tinha um terreno enorme numa cidade aqui próxima, uma casa, um terreno, carro, o cara era meio rico, vamos chamar assim. E ele era um devoto de Krishna e tal, e ele sempre vinha, visitava a comunidade, e de vez em quando eu falava para ele assim, mas escuta, se você mora sozinho,
Se acontecer alguma coisa com você, todo esse patrimônio vai ficar para quem? Você não tem filhos? O que você vai fazer? Eu conversava com ele que eu tinha certa intimidade. Não, eu não tenho filho, mas fica tranquilo que não vai acontecer nada comigo, não. Eu falei, não, eu não quero que aconteça nada com você. Só que você, né, você é um Vaishnava, e aí você, né, assim, estamos conversando aqui da possibilidade de você ser altruísta e pensar no futuro. Para quem você gostaria de deixar os seus patrimônios para que fosse reutilizado para o benefício da humanidade? Ah, eu tenho muito tempo para pensar nisso. 2 anos depois, eu fui para a Índia, quando eu voltei, eu soube que ele teve uma parada cardíaca na casa, não tinha ninguém lá para socorrer, ele veio a óbito, e o governo fez dali uma área de zoonose, sei que é um negócio de estudo. O governo tomou conta de tudo. Ficou tudo para o governo. Claro que uma parte disso daí foi para os políticos. Os políticos têm filhos na Europa, têm que pagar. Então, as pessoas elas não sabem que elas patrocinam os próprios governos. Sem querer. Elas não têm intenção de fazer isso, mas acabam fazendo. Então, Jesus não disse, aqueles que deixam, constroem seus tesouros, né, nos bancos, no mundo, atrás se os ladrões vêm e roubam, coloque os seus tesouros no céu. Mas como eu faço isso, Devananda? Tem várias formas, dá para descobrir um jeitinho de fazer. Agora, com avareza, não fica impossível. Não dá para dar um passo. Né? Porque os seus tesouros aplicados no céu permanecem, rendem. Os daqui da terra são roubados pelos ladrões ou comidos pelas traças. Dá uma olhada nas pirâmides. Tem um buraco lá. Para fazer aquele buraco deu trabalho. O Napoleão jogou bomba. É que depois que começaram as bombas mais poderosas, tem o contrato internacional, que aquilo ali é patrimônio público. Ninguém vai jogar bomba lá para destruir a pirâmide para arrancar, não pode mais. Mas no passado tentaram bombardear as pirâmides para poder entrar, para poder pegar o tesouro. É que a construção é muito grande, né, pessoal? Mas tem um buraco lá. Se você ver lá, tem um buraco. Tentaram, entraram, saquearam, tiraram tudo. E olha que a pirâmide é um tipo de um cofre bem protegido, hein? O pessoal conseguiu entrar, imagina. Tem jeito, não. Por mais que você esconda, alguém vai lá e rouba, tá? Então é isso, ok? Gratidão, gratidão, gratidão prática é liberdade da avareza. Disciplina é liberdade. Compaixão é ter coragem. Ok? Muito bem. Bom, acho que hoje nós conseguimos, né, completar o segundo verso. Nós precisamos de 2 para fazer o primeiro, né? Mas com essa aula eu acho que nós meio que... Quer dizer, se a gente fosse estudar Narayana, Sarasvati, Vyasadeva, daria centenas de aulas, talvez. Mas eu acho que, assim, de um modo geral, nós cumprimos a nossa missão aqui hoje, certo? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta que gostaria de fazer, fique à vontade. Muito bem, então vamos parar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna.